Olá, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, aqui é o pastor Diego e saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria também de saudar os outros irmãos que nos acompanham de outras denominações e que nos dão a honra de estar ouvindo essa nossa aula. Essa é a nossa primeira aula de discipulado desse ano, não é? E nós vamos, nessas primeiras aulas, ver aquilo que é fundamental dentro da igreja presbiteriana, certo? Aquilo que a faz diferente de outras igrejas e aquilo que são marcas essenciais dela, ok? Nessa aula, nós vamos começar a estudar sobre o sistema de governo reformado. O que é sistema de governo? É como uma igreja se organiza, como que ela funciona, ok? E nessa aula nós vamos falar sobre os princípios fundamentais, aquilo que vamos ver a teologia desse sistema de governo. Na próxima aula nós vamos falar também sobre um estudo comparado com outras denominações, para nós vermos a partir desse estudo comparado as peculiaridades do nosso sistema de governo, certo? Então vamos fazer uma introdução. Eu chamo aqui um texto do Luiz Berkoff, da sua Teologia Sistemática, na qual ele diz: as igrejas reformadas não têm a pretensão de que o seu sistema de governo seja determinado em todas as minúcias pela palavra de Deus, mas asseveram que os seus princípios fundamentais são diretamente da Escritura. Então, irmãos, o que nós vamos perceber aqui é que há coisas fundamentais que são regidas pela palavra, isso não pode ser mudado, e há coisas, há, como diria um professor de hebraico, né, há filigranas, coisas que não são essenciais, que podem ser ali adaptadas à realidade de cada igreja, certo? Então, o fundamental da igreja, então o que seria fundamental na vida de uma igreja? Primeiramente, o que é fundamental? A maneira como essa igreja entende salvação. Isso é fundamental, que a salvação ela é dada por Cristo, que nós somos salvos em Cristo, pela graça. Isso é fundamental. E isso provém das Escrituras. Não pode ser mudado. Outro elemento fundamental, a Trindade. A Trindade é fundamental, não é? Quando nós olhamos o Novo Testamento, e mesmo o Antigo Testamento, nós vemos essa realidade, né, que desde o Antigo ela vai progressivamente sendo revelada a nós, até ficar nítida no Novo Testamento. Então a Trindade também é fundamental. E, por último, a própria Sagrada Escritura, a própria Bíblia Sagrada, né? Ela é fundamental, a maneira como nós nos pautamos pela Bíblia. Isso é fundamental, porque a própria Bíblia vai dizer que ela é inspirada por Deus. A própria Bíblia vai falar sobre a utilidade dela ali em 2 Timóteo 3. Então isso é fundamental, isso não pode mudar. Então há coisas fundamentais na igreja, há princípios norteadores na igreja, e esses estão fundamentados, calcados na palavra. Agora, há coisas que não são essenciais, que podem ser adaptadas ao costume, à maneira como as igrejas procedem, certo? Quando os princípios gerais e fundamentais do sistema estão calcados na palavra, é possível que particularidades sejam arbitradas pela sabedoria humana. Então vamos entender isso aqui. Qual é o problema que o Luiz Berkoff tem nos colocado aqui nesse segundo parágrafo? É que quando os princípios fundamentais de uma igreja não estão calcados na palavra, ela toda vai estar sempre girando ao redor da vontade humana. É aquela história de abotoar a camisa o primeiro botão errado. Se você abotoar o primeiro botão errado,
todo o conjunto dos botões vão ser abotoados errado também, não é? Esse é o problema de algumas igrejas. Como elas não partem da palavra, elas partem da experiência humana, elas partem do desejo de agradar os homens, da ânsia de ter um número X de membros. Essas igrejas, elas vão mudar não só coisas não essenciais, mas também aquilo que é essencial. Por quê? Porque é aquela história do gato para Alice no País das Maravilhas, não é? Quem está perdido, qualquer caminho serve. Certo? Existem princípios bíblicos fundamentais que regem o nosso sistema de governo. Tá? Nós vamos chegar a esses princípios bíblicos. Mas antes, eu vou chamar aqui um livro muito interessante que chama Conhecendo a Vontade de Deus. É do Altke e do McGregor. E esse livro, ele é fantástico, né? Porque às vezes as pessoas, o objetivo do Altke nesse livro é mostrar que muitas vezes o cristão, na ânsia de conhecer a vontade de Deus, adota princípios que não são bíblicos. Então, adota práticas supersticiosas, adota práticas que são estéreis, não é? E aqui ele vai colocar a maneira como ele entende pela qual nós podemos conhecer a vontade de Deus, né? Parâmetros para nós conhecermos a vontade de Deus. Então veja o que ele vai dizer aqui para a gente. Devemos pensar dentro dos padrões de sua revelação, né? Então nós devemos pensar dentro dos padrões da revelação de Deus. E qual é a revelação de Deus? A revelação específica de Deus é a palavra, não é? Deus se revela de duas maneiras. A revelação geral, que é a natureza, aquilo que ele criou, como diz lá Paulo aos Romanos, não é? E a natureza, a revelação específica é a palavra de Deus, certo? Porque se Deus se revelou na natureza, nas coisas que foram criadas, por que ele precisa se revelar novamente? Por causa de uma coisa fundamental, não é? Antes do pecado, os nossos primeiros pais tinham condições de enxergar o Senhor na natureza, de ouvir a sua voz. Mas, após o pecado, o homem ele é propenso ao quê? Ao erro. E nessa propensão, nessa influência que o mal atua sobre a vida dele, ao invés de adorar o Senhor da criação, ele pode adorar a própria criação. É o que você encontra em algumas religiões ao redor do mundo, que ao invés de adorar o Senhor, adoram a criação, não é? E não só em religiões, nós encontramos isso até na vida, né, cotidiana, quando as pessoas estão mais preocupadas. Por exemplo, eu desde criança estou preocupado com o mico-leão-dourado. Desde quando eu tinha a idade das minhas filhas, eu ouço que os micos-leões dourados iam sumir. E eu tenho me preocupado com isso desde então. Mas você acha mico-leão dourado em qualquer zoológico hoje. Pelo menos eu já vi mico-leão dourado em zoológico várias vezes. Não é? Então, se às vezes as pessoas elas armam todo um processo de proteção a alguns animais, que se fosse dado aos seres humanos seria tão benéfico quanto. Não que nós não devemos proteger os animais, zelar pelos animais, afinal de contas, nós fomos colocados nesse mundo como mordomos, né? Para cultivar e guardar. Mas o problema é que às vezes a preocupação do homem está muito mais para a natureza e para alguns animais que estão sendo extintos, e ele não consegue estender o braço para uma criança que passa fome ao lado dele. E isso é um problema muito sério. Certo? Então, a palavra de Deus é infalível. Como que nós entendemos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é inspirada, ou seja, ela procede de Deus. Ela não é palavra humana, ela é palavra divina. E ela deve ser encarada assim. Ela é infalível, ou seja, o que ela disse que vai acontecer, acontecerá. Ela não contém erros, ela é inerrante. Essa palavra é plena, ou seja, ela atua em todas as instâncias.
e ela é suficiente. Ou seja, nenhum problema humano deixará de encontrar respostas na palavra de Deus, né? Aqui, o Altke e o McGregor, eles colocam uma ênfase na questão da infalibilidade das escrituras. A palavra é infalível, ela não falha. Então, a razão humana está sujeita a erros, né? Então, se eu me guiar pela razão humana, eu vou errar. Se eu colocar princípios humanos para reger a igreja, nós falharemos. Agora, nós temos um instrumento infalível. Infalível. E esse é a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para você, para ficar mais fácil. Por exemplo, eu tenho uma avó que ela faz uma torta de repolho fantástica. Só que ela não conseguiu transmitir essa torta a ninguém. Por quê? Porque ela faz de cabeça. As quantidades, tudo é de cabeça. E ela também não sabe descrever aquilo que vai na torta de repolho. Por quê? Porque ela não mensurou as quantidades. É um pouco disso, uma pitada daquilo, e nessas medidas do senso comum, ela faz a torta de repolho do jeito dela e fica maravilhosa. As pessoas que tentaram reproduzir não conseguiram, certo? Por quê? Porque os padrões que guiam essa torta de repolho não são padrões exatos. É como você fazer um desenho sem régua, sem compasso. Ele pode ficar bonito, mas não vai ter precisão. Há instrumentos que permitem precisão. A palavra de Deus é um instrumento que nos dá precisão. Ok? Um cristão não pode fazer um julgamento correto sem se apoiar nas escrituras. Né? Então, primeira coisa, o cristão deve se apoiar nas escrituras, porque ela é um instrumento de precisão. Agora, como diz o Berkoff, há momentos em que as escrituras, elas validam uma escolha que você pode fazer. Não há nada de errado em você tomar uma decisão a respeito de algo, né? Então vamos supor, eu me caso com a Maria ou com a Joana. Eu como abobrinha, eu como repolho, né? As escrituras não vão dizer nada a respeito disso, né? Porque não é um problema para ela. Mas é um problema para mim. Eu não sei com quem eu vou me casar, eu não sei com qual emprego é melhor de se trabalhar, não é? A Bíblia fala do trabalho, que o trabalho é importante, que o trabalho ele é valoroso. Mas onde trabalhar? Talvez a Bíblia vai me dar uma orientação sobre o horário desse trabalho. Esse trabalho eu trabalho no domingo. Então não é um bom trabalho para mim. Por quê? Porque eu vou precisar cultuar a Deus. Olha, esse emprego ele vai me levar para uma cidade que não tem igreja. Então eu não vou ficar sem cultuar. Onde eu vou cultuar com a minha família? Então a Bíblia me dá parâmetros sobre isso. Mas ela não fala, olha, trabalhe no emprego X e não trabalhe no emprego Y. Ela me dá parâmetros, orientações. Então, por exemplo, eu posso olhar a vida de Ló e ver que Ló ele se pautou apenas pela lógica humana. Ele viu as campinas irrigadas de Sodoma e elas pareciam o paraíso de Deus, né? E ele escolheu ir para Sodoma, mas ele não atentou ao fato de que os sodomitas eram pessoas que eram pecadoras contra Deus. Eram pessoas que não glorificavam a Deus. Então ele levou a família dele para um lugar em que eles vão se perder completamente. Então, a Bíblia me dá parâmetros. Então, além das escrituras, eu vou usar o que nessas questões que não são essenciais? Eu vou usar o meu coração. Mas, pastor, o senhor não disse que o coração do homem é corrupto e enganoso? Não, quem disse isso não fui eu, foi a Bíblia. Jeremias 17, versículo 9. O coração do homem é corrupto e enganoso. Então, eu vou escutar o coração? Não estou dizendo isso, meus irmãos. Eu estou dizendo o seguinte, que o primeiro instrumento
que vai me mostrar a vontade de Deus é a palavra. Depois eu tenho que entender o seguinte, que todo o meu ser tem sido foi regenerado pelo Espírito Santo, não é? E o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações. Então o meu coração hoje, ele é muito diferente do coração que eu comecei a vida cristã. Não que ele não esteja mais inclinado ao pecado, mas ele tem bons padrões da vontade de Deus. Então eu tenho que atentar para aqueles momentos em que alguma coisa lá no meu íntimo não me dá paz para fazer algo, para aceitar algo, para caminhar com alguém. Então é aquele quase que algo instintivo, né? Que no seu íntimo diz, olha, tem alguma coisa errada, não vai por aí. Terceiro aspecto é o consenso sábio de outras pessoas, não é? É você consultar pessoas mais experientes na fé. É você... porque essas pessoas elas vão conseguir dar a você algo que é vivência da palavra. Então, elas já passaram por situações semelhantes, vão poder te ajudar a ler essa situação e ver melhor a vontade de Deus. E por último, é você entender que as circunstâncias elas estão debaixo da vontade de Deus, né? Então há momentos em que você quer fazer uma coisa, a Bíblia não proíbe, o seu coração não colocou empecilhos, as pessoas lhe incentivaram a fazer, mas não deu certo. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele queria continuar ali em Betínia, na Ásia Menor, mas ele vai ter um problema, provavelmente um problema de saúde. E ele vai sonhar ali com um jovem macedônico que vai dizer, passa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, as circunstâncias não foram favoráveis. Às vezes a gente fica lutando contra as circunstâncias, não é? E às vezes a gente acaba colhendo os frutos da nossa teimosia. Nossa teimosia. Deus está mostrando que não é aquele caminho que eu tenho que seguir, mas eu estou fazendo isso por teimoso, por birra. E às vezes eu acabo colhendo os frutos dessa birra, dessa teimosia, certo? Então, frisando esse elemento aqui, a palavra é infalível, a razão humana está cheia de erros. Então, se eu estruturar o sistema de governo da igreja sobre a razão humana, e é o que muitas igrejas fazem, eu estou fadado a ter erros. Por quê? Eu deixei aquele padrão exato, aquele padrão infalível que é a palavra, certo? E muitas vezes, desculpe, a palavra ela vai estar em contraste com a lógica humana, certo? Então, veja só, confie em Deus e não na sua lógica. Esse é um capítulo do livro Conhecendo a Vontade de Deus, do Bruce Waltke, tá? Que eu recomendo. Muitas vezes a direção de Deus vai contra a lógica. Um exemplo bíblico disso. Abraão tem que sacrificar o seu filho Isaque. Então, se esperou muito tempo até que Deus cumprisse a promessa de dar um filho a Abraão. Tá? Então, Abraão já havia mandado embora Ismael, ele estava agora com Isaque, e de repente Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sobe o monte que eu vou te mostrar e você vai oferecer o seu filho a mim, em sacrifício. Isso é contra a lógica, certo? Quem tem uma interpretação muito interessante desse texto é o Tim Keller, naquele livro Falsos Deuses. E ali o Tim Keller, ele mostra algo interessante no seguinte aspecto. Se Abraão não fosse ao Moriá, ele poderia condicionar a sua vida e a sua confiança à própria vida de Isaque. E assim confundir a bênção com o abençoador. Ele poderia achar que o cumprimento das promessas de Deus dependia de Isaque.
E Deus não depende de ninguém para ser Deus. Então Deus leva Abraão ao Moriá, para que lá no Moriá Abraão entenda o lugar em que as coisas estão. Que apesar de Isaac ser muito importante, ele não está no mesmo lugar de Deus. Se não, Abraão não fosse ao Moriá, ele, igual a alguns pais que você e eu conhecemos, ele poderia cobrir Isaac com tantos cuidados que impediriam Isaac de se desenvolver. Então, Deus leva Abraão ao Moriá para entender, como diz o autor de Hebreus, que ele poderia trazer Isaac das cinzas. Lá no Moriá, Abraão entende a real dimensão e o real impacto da fé que ele possuía. Certo? A lógica e a razão humana não podem ser as nossas únicas fontes de direção. É lógico que nós vamos nos pautar muitas vezes pela lógica, pela razão, não é? Até o nosso procedimento científico, a evolução das diversas ciências se pautam pela lógica, pela razão, mas há momentos em que a lógica e a razão humana ela nos traem. E um exemplo disso é o fato de Abraão ter se deitado com Agar. Por quê, pastor? Porque eu vou te dizer, porque Abraão ele estava imitando aquilo que outras pessoas faziam. Inclusive o irmão dele teve filhos fora do casamento, com uma concubina. Era muito comum que os homens na sua época, além da sua esposa, tivessem outras mulheres. Por quê? Porque o número de filhos, quanto mais filhos você tivesse, mais você levaria o seu nome adiante, o nome da sua família. Isso daria segurança à sua família e às coisas que você possuía. Então era muito comum as pessoas terem concubinas. Como Abraão e Sara já estavam idosos, Ló havia ido embora. Depois da contenda dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, Ló foi embora. E o único herdeiro de Abraão era Eliezer o Damasceno, um escravo que havia nascido em sua casa. Então, nessa angústia de não ter descendente, na angústia de Sara de não ter filho, ela vai pegar uma escrava, provavelmente bonita, provavelmente dócil, a egípcia Agar, e vai dar ao seu marido, para que, através de Agar, Abraão tivesse um descendente e Sarai tivesse a possibilidade de ter um filho. Agar, ela tem um filho, Ismael, mas Ismael não vai ser o herdeiro da promessa. A promessa vai ser dada a Isaac. Então Abraão se guiou pela lógica humana. Ele fez aquilo que todo mundo faz. Mas nem sempre o cristão faz aquilo que todo mundo faz. E isso pode ser aplicado facilmente na vida de igreja. O grande problema hoje é você falar assim: mas a nossa igreja faz isso porque toda igreja faz isso. Qual o problema que há em fazer isso ou aquilo? Não é? Todo problema. Por quê? Porque nós não nos guiamos sempre pela lógica humana, nós nos guiamos pela palavra. Há coisas que todo mundo faz, mas há coisas que a palavra nos proíbe de fazer. Certo? Outro exemplo de... Agora, se Abraão ele se guiou pela lógica humana, se deitando com Agar, aqui no livro de Ruth 1, 8 a 12, você vê o inverso em Ruth. Ruth ela não se guia pela razão humana, pela lógica humana. Você se lembra desse texto, quando Noemi ela ouve que Deus havia se lembrado de Israel, dando pão. Então ela resolve voltar a Belém, de Judá. E com ela estão indo as suas duas noras, também viúvas como ela, né? Ruth e Orfa. Mas Noemi percebe que a vida para aquelas mulheres com ela ia ser dura, porque Noemi acreditava que ela estava sendo alvo da ira de Deus. Noemi tinha dificuldade, como os amigos de Jó, como muitos judeus na época de Jesus, de conciliar
a misericórdia de Deus aos sofrimentos. Para Noemi, Deus a estava castigando. E se a Ruth e Orfa continuassem andando com ela, elas sofreriam esse castigo do qual elas não tinham nada a ver. Além do mais, ir para Israel, ir para Judá com mulheres moabitas, traria infortúnios para elas. Por quê? Era outra cultura, eram outros costumes, então era melhor que elas ficassem ali em Moabe, voltassem para a casa dos seus pais, voltasse para os seus deuses, e ela iria sozinha, não é? Orfa, apesar de querer ir com sua sogra, apesar de amar a sua sogra, ela optou pelo mais prático, não é? Ela voltou para a casa de seus pais. Contudo, não é? O deus moabita, o deus Camus, ele exigia que se desse a ele o seu primeiro filho. Então, Orfa, ela vai para o que era mais seguro, mas isso não queria dizer segurança total. Ela teria os infortúnios do paganismo. Orfa fez a mesma escolha daquele jovem que enterrou o talento. Optaram por uma segurança enganosa. Agora Ruth não. Ruth vai se apegar à sua sogra e Ruth vai dizer aquela confissão, não é, maravilhosa. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, não será, ele já é meu povo. Não é? O teu Deus não será, ele é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e outra coisa não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma das mais belas confissões de amor, não é? De fé da Bíblia, não é? A palavra de Ruth. A maneira como ela ouviu o evangelho de Noemi já fazia dela parte do povo de Deus. As pessoas que conhecem o Senhor através da pregação da palavra, elas vão viver com o Senhor independente do lugar que elas moram. Então a pessoa pode viver num lugar cheio de paganismo, cheio de promiscuidades, cheio de mundanismos, mas quando o Espírito Santo opera nesse coração, ele o fará de tal maneira que essa pessoa ela terá os mesmos costumes essenciais do cristão, de qualquer parte do mundo. Ela vai se diferenciar de coisas não essenciais. A maneira como ela ora, às vezes orando em voz alta, às vezes coisas marginais da vida, não o essencial, não é? E ela terá o Senhor como seu Deus, certo? Há uma lógica humana, né? Vamos lá para Marcos 8, capítulo 34, né? Marcos 8, capítulo 34. Aqui nós vamos ver essa questão da lógica humana nesse versículo. Marcos 8, capítulo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é? Tem lógica humana aqui? A lógica humana é fugir da cruz, é dar crédito a si mesmo, não é? E isso vai lhe impedir de seguir Jesus. Quando Pedro vai falar para Jesus pensar mais nele, quando Jesus lá em Mateus 16 está falando sobre o fato de ser entregue às autoridades, sofrer, ser crucificado, Jesus vai dizer para Pedro, né, que ele, naquele momento ele era pedra de tropeço. Ele vai dizer: arreda, Satanás, tu és pedra de tropeço, pedra de escândalo.
Por quê? Porque ele estava pensando nas coisas dos homens. Ele estava pensando segundo a razão humana e não segundo a vontade de Deus. Certo? Outro exemplo aqui, né, Paulo, lá em Atos 20:16. Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então nós fazemos planos, nós temos na nossa livre agência a propriedade de fazer planos, de elaborar projetos, mas assim como Provérbios 1,16 nos diz, né, nós devemos reconhecer que a palavra final das coisas serão do próprio Senhor. Cristo é o chefe e cabeça da igreja e a fonte de toda a sua autoridade. Então quem manda na igreja? Quem manda na igreja é Cristo. Não é nenhum pastor, não é ninguém. Não há nenhuma autoridade humana maior do que Cristo. Por quê? Né? Aqui novamente eu chamo Berkhof na sua teologia sistemática. O próprio fato de que a peleja, a luta, foi contra poderes externos, tais como o papado, o Estado ou o rei, ambos os quais alegavam ser chefe visível da igreja, claramente implica que aqueles que estavam empenhados nessa batalha estavam particularmente interessados em estabelecer e manter a posição de que Cristo é o único chefe visível da igreja e, portanto, o único e supremo legislador e rei da igreja. Então, irmãos, uma coisa fundamental para a gente, e aqui Berkhof ele traz para a gente uma análise histórica. A reforma protestante no século XVI e até os pré-reformadores, que vão remontar desde o século XI, né, como os valdenses, por exemplo, né, nós vamos ter Savonarola depois, vamos ter João Hus ali nos Países Baixos. A reforma protestante ela vai exigir que a igreja esteja centrada em Cristo e em nenhuma instância humana, nem ao Papa, nem ao Rei. Por quê? Antes a igreja estava centrada no Papa. No começo da reforma, alguns reis vão se sentir aptos a tomarem esse lugar para eles. É o que acontece, por exemplo, num primeiro momento, no anglicanismo. Até hoje o anglicanismo é assim. A rainha da Inglaterra também é a chefe religiosa da igreja, né? Ela é a chefe da igreja. Por isso que o rei da Inglaterra ele tem que ser adepto do anglicanismo. Ele não pode, é uma condição para ele ser rei na Inglaterra. Agora, a reforma vai dizer não. O chefe da igreja é Cristo. Por quê? Porque, primeiramente, ele é o mediador. Ele é o cabeça da igreja. Não é? Nós não vamos ler todos esses textos, mas eles vão estar aí no slide para que você confira cada um deles. Ok? Mas vamos começar aqui com Mateus 28, né? Mateus 28, versículo 18, Jesus nos diz, Jesus aproximando falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Essa é a maneira do judeu falar de todas as coisas, céu e terra, os dois extremos. Vamos para Efésios, Efésios 1, o primeiro capítulo de Efésios, versículo 20 a 22. Aqui nós vamos ver especificamente Jesus como cabeça da igreja, né, o cabeça da igreja. E aqui, meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Veja, Efésios 20 a 22. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu Cristo
a igreja. Então, ele é o nosso mediador. Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. João 14,6. Segundo aspecto é que Cristo, novamente, né, ele é o cabeça. E aí você tem João 15, 1-8, quando Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele que não estiver nele e ele, se nós não estivermos em Cristo e Cristo não estiver em nós não poderemos dar fruto, porque sem Cristo nós nada podemos fazer. Cristo, ele tem autoridade sobre a igreja, né? Ele é o chefe da igreja, não é? Ele que é o soberano da igreja. Veja o versículo 23 aqui de Efésios 1, né? O qual é o seu corpo. Quem é o seu corpo? É a igreja. A igreja é o corpo dele. Como acaba o versículo 22, veja só. O deu à igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. A autoridade da igreja é de Jesus. A autoridade de Cristo, ela se manifesta como? Primeiramente, ele instituiu a igreja do Novo Testamento, né? Ali, aquele versículo fantástico que nós falamos recentemente, de Mateus 16, versículo 18, né? Que é ali a confissão de Pedro. A confissão de Pedro. Então, veja aqui, Mateus 16, versículo 18. Não é? Também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que pedra é essa? A palavra Pedro significa pedra, né? Pedra de fundamento. Que pedra é essa? É o Pedro que é essa pedra? Os católicos se apoiam neste versículo para entender que Pedro foi o primeiro papa. O grande problema disso é quando nós chegamos lá em Atos 15. Em Atos 15, onde nós temos o Concílio de Jerusalém, Pedro ele debate no concílio, inclusive vai falar da experiência dele em Atos 10, na casa de Cornélio, e de como o Espírito Santo atingiu os gentios, e de como o Senhor o requisitou para evangelizar os gentios, ajudando assim aquilo que Paulo e Barnabé estavam falando. Mas, irmãos, Pedro, quem vai moderar aquele concílio, quem vai dar a palavra final naquele concílio, e você pode ir lá em Atos 15 confirmar isso, não foi Pedro, foi Tiago. Tiago, ele é o presidente daquele presbitério, é ele que é o moderador daquela discussão. Então é uma coisa complicada. Esta pedra é Pedro, porque aqui no versículo 18, se é Pedro, essa pedra, né? Aqui ele é a pedra que fundamenta a igreja. Mas se nós continuarmos, Jesus vai chamar agora ali de outra pedra. Aqui no versículo 23, tu és para mim pedra de tropeço. Epa, então Pedro é ao mesmo tempo pedra de fundamento, de tropeço? Como assim? Se a igreja estiver fundamentada em uma pessoa, é esse o problema. Essa pessoa é pedra de fundamento e pedra de tropeço, porque não há nenhum homem que não possa errar. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então não há um homem que não possa pecar, certo? Então, que pedra é essa na qual a igreja está fundamentada? Não é o Pedro, mas é aquilo que Pedro disse. Pedro disse aqui, no versículo anterior, né? Versículo 16, desculpe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, não é? Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, né? Bar-Jonas é filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue, não foi ser humano, não foi a razão humana, não é? Que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aí ele vai continuar, também te digo que tu és Pedro, não é?
e sobre esta pedra, não sobre Pedro, mas esta pedra, esta confissão. Jesus ele faz uma metáfora aqui. A pedra em que a igreja está alicerçada é essa confissão, que Jesus é o Filho de Deus. Você tem total visão disso quando você vai para 1 João, né? Essa teoria, essa doutrina, ela tem base bíblica. Por quê? Quando você vai para 1 João, capítulo 4, versículo 1, uma das maneiras de você testar os falsos mestres era ver se eles criam que Jesus é o Filho de Deus. Porque o anticristo, aqueles que professam segundo o anticristo, não creem dessa maneira. Olha só, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Né? Aqui, na verdade, ele está falando da mentalidade, da maneira como a pessoa se expressa, não é? Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo. Então veja, o fundamento da igreja está nessa confissão, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, certo? Então ele institui a igreja aqui em Mateus 16, 18, de maneira que esta não é, como também a consideram hoje em dia, uma simples sociedade voluntária, cuja única base é o consenso dos membros. Então a igreja, ela não é um clube, de tal maneira que os membros se reúnem, eles decidem algo e pronto, né? O que eles decidiram é verdade. Não, por quê? Porque a igreja, ela não está baseada naquilo que as pessoas querem, mas naquilo que Deus quer. O fundamento dessa igreja e o alicerce dessa igreja está em reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o Messias. E a verdade que essa igreja tem não advém dos homens, das pessoas que estão dentro dela, mas da palavra que ela professa, certo? Então, Jesus ele manifesta a sua autoridade instituindo a igreja sobre esse alicerce, que ele é o Messias. Ele instituiu meios de graça que a igreja deve administrar. Então aqui você está em Mateus, vá para Mateus 28, né? Aqui nós temos, né, irmãos, a questão do batismo, né? Ide, portanto, né? A melhor tradução seria indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então a ordem aqui não é ir, a ordem aqui é fazer discípulos, né? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Então veja, os sacramentos são meios de graça. E quais são os sacramentos que a Bíblia nos autoriza? São dois, não é? O batismo e a ceia do Senhor. Não existe outro sacramento. Por quê? Jesus disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na ceia, fazei isso em memória de mim. Jesus não vai dizer casai, Jesus não vai dizer ordenai, Jesus não vai dizer ungi os enfermos com óleo. A unção com óleo dos enfermos só aparece em Tiago. E parece que esse é um costume próprio da igreja de Tiago. E que não era compartilhado pelos outros. Não é? Jesus não passou óleo em nenhum doente que curou. Né? Pedro não passou óleo em Dorcas. Paulo não passou óleo em Eutico, que havia caído da janela. Não, nada disso. Não é? Se você for a Marcos 16, nós encontramos um outro meio de graça. Marcos 16, versículo 15 e 16. Veja, 15 e 16. A partir do 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11,
quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem quer que for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, e se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Né? Alguns sinais desses acompanharam aquele primeiro momento dos discípulos. Né? Paulo, de fato, foi picado por uma cobra em Malta e não morreu. Né? Mas esses sinais extraordinários, se você olhar toda a escritura, você encontra 4 momentos em que você tem sinais extraordinários. Você tem ali com Elias e Eliseu, com Moisés, né, saindo do Egito, os sinais que são empregados tanto a Faraó quanto no deserto. Você tem com Elias e Eliseu. Você tem depois com Jesus e com os seus discípulos, com os apóstolos. Nesses 4 momentos você tem Jesus, o Senhor mostrando que havia libertação para o seu povo, a libertação do Egito, a libertação de Acabe e Jezabel, que eram reis pagãos, a libertação do pecado em Jesus e a própria libertação do mundo através da escritura da palavra. Não é? Depois você não tem mais esses sinais extraordinários. Eles podem acontecer de forma extraordinária. Né? O único milagre ordinário, aquele que está em posse da igreja, é a conversão. Né? Esse milagre, mas ele também cessará no dia do Senhor. Quando o Senhor vier, esse milagre cessará. Lucas 22, 17 a 20, você tem um outro sacramento. Né? Então, Jesus ordena um meio de graça que é o batismo. E o outro sacramento é aqui a Santa Ceia. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Né? Então você vê aqui o sacramento da ceia. Então são os 2 meios de graça. Quando você vai a 1 Coríntios 11, você vê Paulo dizendo: olha, eu vos transmito aquilo que eu recebi. Paulo não está inventando nada novo, ele está transmitindo aquilo que foi dado a ele. O grande problema das igrejas é quando elas começam a inventar coisas novas, a entregar o que não foi recebido. Né? Deus, a igreja e a sua estrutura, e os seus oficiais, se os revestiu de autoridade divina para que pudessem falar e agir em seu nome. Então você tem aqui Mateus 10, versículo 1, que é a grande missão. Né? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Se você vai ao capítulo 16 de Mateus, 16, 19, né? Você vê aqui: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado nos céus. O que desligardes na terra será desligado nos céus. A igreja detém o poder da chave. Né? Os soberanos temporais, o Estado detém o poder da espada. Você vê isso lá em Romanos 13. Mas a igreja detém o poder da chave. Né? Que é a própria disciplina da igreja, que é a própria forma da igreja se posicionar no mundo. Se você for para João capítulo 20, João 20, 21 a 23. João 20, 21 a 23. Veja: disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, e lhos retiverdes, são retidos. Meus irmãos, aqui você tem o mesmo, esse versículo é irmão gêmeo de Mateus 16, 19. Aqui é o mesmo poder da chave. Não é? Aqui
é a autoridade da igreja em lidar com o pecado, certo? Não quer dizer que o pastor ele perdoa o pecado de alguém, porque nós não temos esse poder. O poder de perdoar o pecado, nós vamos ver isso quinta-feira, quando falarmos das características da justificação. O poder de perdoar pecados é de Jesus. Jesus perdoou todos os pecados na cruz do Calvário. Nós não podemos justificar ninguém. A questão é que o Senhor nos deu autoridade para lidar com pecados, para ponderar sobre esses pecados à luz das Escrituras. Então a igreja muitas vezes terá que lidar com pecados como disciplinando, afastando pessoas da comunhão ou excluindo pessoas da comunhão. Para quê? Primeiramente para o bem do próprio pecador. Segundo, para a pureza do evangelho. E terceiro, para o bom testemunho de Cristo. Certo? Mas nós vamos ver isso melhor quando falarmos sobre disciplina. Efésios 4, 11 a 12. Veja só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui você tem os ministérios da igreja, não é? Alguns desses ministérios não existem mais, como por exemplo o apostolado. O apostolado não existe mais hoje, né? Ele cessou ali com os primeiros apóstolos. Mas outros existem. Então você ainda tem mestres na igreja, você tem pastores na igreja, você tem evangelistas na igreja, né? E todos eles, também o ministério profético, nas dimensões do Antigo Testamento, ele foi assimilado pelos pastores, né? Quando o pastor, quando o evangelista, quando o próprio mestre prega a palavra, ele está exercendo esse ministério profético, porque todos nós em Cristo somos sacerdotes, profetas e reis. Mas os ministérios na igreja, eles existem para quê? Para poder? Então eu quero ser isso ou aquilo para ter mais poder? Não, eles existem para o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus ele levanta oficiais no seio da igreja para que as pessoas sejam aperfeiçoadas. Então a autoridade de Cristo, ela se manifesta, primeiramente, quando ele institui a igreja, que está fundamentada sobre a palavra, sobre a certeza de que Jesus é o Messias, quando ele institui sacramentos na vida da igreja, que são meios de graça, e quando ele levanta oficiais para aperfeiçoar as pessoas que o buscam, certo? E por último, Jesus sempre está presente na igreja, quando essa se reúne para o culto, e fala e age por meio dos seus oficiais. É Cristo como rei que os possibilita falar e agir com autoridade. Então vamos aí, 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, versículo 3. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Então você vê Paulo dizendo que, olha, Jesus fala por meio dele, né? Paulo mostrando isso. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Mateus 10, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, os oficiais, eles são instrumentos que o Senhor usará para a sua glória. Cristo exerce a sua autoridade por intermédio da palavra, não é? O reinado de Cristo não é semelhante aos reinos deste mundo. Por quê? Primeiro, não governa pela força, mas subjetivamente pelo Espírito e objetivamente pela palavra. Deixa eu explicar isso para você. Objetivamente, Jesus governa pela palavra, porque a palavra nos dá os padrões, os princípios fundamentais que vão reger aquilo que é essencial na vida da igreja. Então as coisas são ou não são por causa da palavra, é algo objetivo. Subjetivamente é o Espírito Santo. Por quê? Porque essa palavra, ela só poderá ser crida
compreendida para a salvação, obedecida e praticada quando o Espírito Santo ilumina o crente. Sem a iluminação do Espírito Santo, a pessoa tem um acesso parcial à palavra. Ele pode compreendê-la completamente no âmbito humano, mas ele não crerá nessa palavra, não entenderá essa palavra para a sua vida, tampouco a obedecerá. Então é o Espírito Santo que aplica de forma eficaz a palavra na vida do indivíduo, do crente. Todos os crentes estão obrigados a obedecer a única palavra do rei. Então, nós estamos firmados numa única palavra, que é a de Jesus. Nós não podemos ter outra palavra. Né? Esse é o grande problema das seitas. As seitas, elas colocam no mesmo patamar da palavra de Deus outras pessoas. Então pode ser um profeta, uma profetisa, um apóstolo. Então eu sou de uma igreja X, eu creio na Bíblia, mas eu também creio no que o apóstolo fulano de tal me revelou. Não é? Nada pode estar no mesmo patamar que a Bíblia, certo? A palavra é a única que é a lei no sentido absoluto. Logo, todo poder despótico na igreja é contrabando, pois não há autoridade de governar independente de Cristo. Ou seja, toda pessoa que governa a igreja fora do limite da palavra, ela está contrabandeando a autoridade, ela está tirando a autoridade de Cristo e passando indevidamente para ela, certo? Isso é um pecado, não é? Sempre que alguém se colocar no lugar de Cristo e exigir as honras que pertencem a Cristo, essa pessoa está agindo como um déspota, não como alguém responsável, não como alguém que foi levantado pelo próprio Senhor, né? O que a nossa confissão de fé nos diz? A Escritura, a autoridade das Escrituras Sagradas, a razão pela qual deve ser crida e obedecida. Então por que nós cremos na Bíblia? Porque ela é a autoridade, ela procede de Deus, né? É aquilo que 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós cremos na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Ela não depende do testemunho de qualquer homem ou de igreja. Então a Bíblia, ela não é mais Bíblia porque alguém disse que ela é. Não é? Então não é a igreja, a Bíblia, ela não está submissa a homens ou mesmo a uma igreja. Mas é o contrário. A igreja está submissa à palavra. Ou seja, se você vai a um lugar e esse lugar ele não prega a palavra, isso já mostra que essa igreja não é a igreja de Cristo. Porque há 3 marcas de uma igreja fiel. Primeiro, a fiel pregação da palavra. Segundo, a fiel administração dos sacramentos. Só tem 2, ceia e batismo. Terceiro, a disciplina segundo a palavra. Certo? Então, isso é algo importantíssimo. Importantíssimo. 1 João 5,9 diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Certo? E o que é a mesma verdade que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Né? 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda